Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhada aqui, mais uma edição recente, um lançamento da Panini. Vingadores por Geoff Johns, o número 1, volume 1, Os Vingadores por Geoff Johns. Vamos dar uma olhadinha, mas antes de tudo, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e, na medida do possível, quando você chegar no final do vídeo, você decide. Gostou? Bota o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. Tá bom? Então vamos lá. Tá aqui eles, Vingadores, Geoff Johns, capa dura, Confiança Mundial, como subtítulo, Confiança Mundial. Tem vários outros artistas aqui, tá, gente? O Geoff Johns predomina na edição, mas tem outros artistas aqui também escrevendo histórias. E na arte é o que eu destaco, né? Por que é que eu decidi adquirir essa edição? Porque tem 3 artistas que eu gosto muito mesmo. Um deles é, logicamente, o nosso Ivan Reis. Além dele, também o Gary Frank, outro artista que eu adoro. E para fechar com chave de ouro, um dos meus favoritos, que é o Alan Davis. Tá? É bem interessante a abordagem das histórias, basicamente do Geoff Johns, na maior parte. Mas é interessante você observar que a edição ela tem um crescente nas narrativas. As primeiras histórias são mais fracas e vai melhorando ao longo da edição. É uma edição bem completa porque ela traz edições que não saíram no mesmo título, Vingadores, na época. Aqui tem outros títulos, né? Vamos olhar aqui. Contém Avengers de 1998, né, que começou em 1998, entre o 57 e o 63. Além disso, tem Avengers Icons The Vision, que é uma minissérie em 4 partes do Visão, o Thor de 1998, número 58, e o Iron Man de 1998, o número 64, tem 312 páginas. Então aqui, além dos Vingadores do Geoff Johns, entre os 56, tem também histórias escritas por outro e com outros artistas. Esses primeiros números aqui são por um desenhista que eu pessoalmente não gosto mesmo. Se fosse por ele, eu não teria comprado a edição. É o Kieron Dwyer, acho que se lê Dwyer, ou Dwyer, não sei. O Kieron Dwyer, o Gary Frank, o Ivan Reis e o Alan Davis. Esse Kieron Dwyer eu realmente não gosto da arte dele, mas o Gary Frank eu adoro, o Ivan Reis eu adoro e o Alan Davis é um dos meus favoritos. Tá bom? Então, edição em capa dura, padrãozinho de luxo da Panini, aquele erro clássico, né, que a Panini vai manter o resto da vida, porque não vai admitir que está errada, que é escrever a lombada de cabeça para baixo. Isso aí eles não vão corrigir mais. De resto, tudo bacaninha, tudo bonitinho. Vamos dar uma olhada na edição. Vingadores, Geoff Johns, aqui a arte do Dwyer, que eu não gosto, e aqui as histórias que estão contidas aqui no volume. Tem bastante coisa, tá? Tem bastante história mesmo. Os roteiros do Geoff Johns, do Dan Jurgens e do Mike Grell, né? As artes, Kieron Dwyer, Ivan Reis, Gary Frank e Alan Davis. Muito bem. Vamos lá aqui dar uma olhadinha na arte que eu não gosto, que é a primeira arte, a arte que eu não gosto, já que essa capa, eu sinceramente acho muito esquisita, não me agrada nem um pouquinho. E aqui toda a arte do Dwyer, para vocês terem uma ideia. A primeira história me parece um pouco hermética, me parece um pouco mais aquela coisa que até lembra um pouco o estilo da DC Comics, né? Que é heróis contra vilões e vilões contra heróis, sem muita preocupação com os seres humanos, a humanidade, defender alguma coisa. Não, eles estão apenas numa contenda pessoal aí, que até eu brinco que parece um Big Brother de super-heróis, né? Essa história aqui, todo esse arco inicial aqui é apenas isso. Não tem muita coisa. A arte me parece muito grosseira, as fisionomias não são bacanas. Aqui já vamos para o segundo número, com a capa do Dwyer.
tá? Isso aqui já é início dos anos 2000, né? Já passamos aqui do início dos anos 2000, essa história passa naquela época. É uma história, na minha opinião, bem simples, bem básica, não tem nada assim de sensacional e não tem uma arte atraente. Apesar de ter uma proposta até interessante, que é a ideia de um ser de um outro universo que rapta ou sequestra, né, a várias capitais do mundo e bota elas para conviverem. E isso realmente não vai dar muito certo, né? Além do que entra em colapso a economia mundial, né? Porque são as capitais dos países mais importantes do mundo desaparecem, você imagina que o mundo vai entrar em colapso mesmo, né? Então, realmente é uma ideia, a proposta até é boa, mas a história se prende muito mais a essa contenda entre heróis e um vilão poderosão, aquela coisa toda que todo mundo já mais ou menos espera. Não tem nada de excepcional, não. Aqui já vamos para Caos e Ordem, que é o número 60. Ainda esse mesmo arco de história, os personagens vão se revezando aqui. A arte dele realmente me parece bem fraca, bem caricata, não me agrada mesmo. E realmente é o maior arco de história que é desenhado pelo Kieron Dwyer. Aqui então começa a segunda parte, que é então o arco de história do Visão. E esse arco de história ele interfere um pouco aqui com a história. Outra coisa que eu também não posso deixar de comentar é que o Geoff Johns comete alguns erros cronológicos na história. Se você ler a história com atenção, você vai perceber que determinados fatos aqui não acontecem na ordem cronológica que ele conta na história. Os fatos estão mal, como é que eu posso dizer, mal relacionados, estão mal relacionados, tá? Isso aqui então é a primeira capa, a capa original e a capa alternativa, né? Aqui a capa, inclusive, é do Brian Haberlin. E aqui, então, a arte já é ótima, porque aqui é o Ivan Reis, né? E o Ivan Reis sempre teve um traço muito bonito, muito elegante, muito fotográfico, muito detalhado, com ótimas expressões fisionômicas. O Ivan Reis é um grande artista e, na verdade, esse trabalho aqui é um dos primeiros dele. Quer dizer, ele ainda melhorou muito, por mais incrível que pareça, ele ainda conseguiu melhorar. Então a arte aqui do Ivan Reis, a partir daqui, já vale a pena. A partir daqui, olha só, a partir daqui o volume fica realmente muito bom em termos de arte. É mais da metade, quer dizer, já vale a pena, né? Já vale a pena, apesar da primeira fase não ter uma arte muito boa, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da arte do... Aqui já é a segunda parte. Vamos botar aqui, ó. Aqui já é o Visão número 2. Para ter uma ideiazinha da arte do Ivan Reis, eu acho que não há muito o que discutir. É uma arte muito bonita, vale só pela arte já vale a pena. E a história também é interessante, apesar da história. Essa história aqui pretende recontar a origem do Visão, tá, gente? E essa minissérie aqui, ela reconta a origem. Seria um reboot, né? Como o pessoal gosta de falar em inglês aí, tá? Um reboot. Por quê? Porque ele imagina um pouco diferente a origem do Visão, tá? Então essa história aqui talvez até surpreenda a maioria que acha que conhece a origem do Visão. Aqui fica um pouco diferente a ideia original. Eu, pessoalmente, achei que deixou alguns furos na cronologia aqui, né? Não é só uma questão de reboot, você tem que respeitar certas coisas que um personagem interfere em outros, tal, e aqui eu acho que ele perdeu um pouco o foco, aqui, mas vale a pena, tá? Mas vale a pena, se você não se fosse prender a detalhes, for aquele fã ultra-ortodoxo que não admite mudanças, você vai se divertir com essa história aqui, escrita pelo... Deixa eu até ver aqui de novo quem é que escreveu essa história. Eu acho que aqui, acho que ainda é o Geoff Johns aqui. Aqui já é... Aí então ele intercala a história do Visão
com a história dos Vingadores. Aqui entra, então, o Gary Frank, aí a arte fica muito bonita dentro de Vingadores. O Gary Frank é um outro artista que eu considero muito perfeccionista, muito retratista, né? Tem um traço bem mais elegante, eu gosto bastante. E aqui, então, o Visão começa a participar como se tivesse acabado de passar pelaquela minissérie. Então, existe uma interferência da minissérie na sequência de histórias dos Vingadores. Porém, existe um problema cronológico aqui, porque a minissérie se passa muitos anos antes desse momento aqui. E o Visão faz uma referência àquilo que aconteceu na minissérie como se tivesse sido recente, como se tivesse acabado de acontecer. Então, há um erro aí de cronologia, tá? Bom, aqui ainda é o roteiro do Geoff Johns e o Gary Frank ainda desenhando. A arte do Gary Frank é muito legal, vale a pena, já é boa demais. O volume vale a pena porque tem 3 artistas sensacionais. Bom, então aqui vem a última parte que faz um intervalozinho para explicar o que está acontecendo nesse momento e entra aqui a revista do Thor. Aqui é a revista do Thor, número 58, capa do Alan Davis e a arte é toda do Alan Davis. E o roteiro aqui é do Dan Jurgens, não é do Geoff Johns, tá? Mas é excelente, é a melhor história do volume é esse crossover aqui, né? Que é um crossover entre o Thor e o Homem de Ferro, mas que provavelmente vai interferir na sequência. Ó, aqui já para Iron Man 64, a conclusão da história, que é um crossover entre o Thor e o Homem de Ferro, um momento que os dois entram num confronto por questões ideológicas, políticas. É bem interessante mesmo esse debate de ideias dos dois aqui, com posições diferentes, ambos com razões e ambos com erros, né? Então aqui tem a história toda. Aqui a história vai concluir em Avengers 63. Por isso é que foi importante nesse volume você ter essas intromissões aí, essas misturas de outras edições de outros volumes, né? É uma edição realmente muito completa, muito bacana mesmo. Acho que valeu super a pena e já está anunciado o volume 2 de Vingadores por Geoff Johns, volume 2, tá? Que vem também com um artista que eu gosto, respeito muito, que é o Jay Lee. Jay Lee vem já no volume 2. Tá bom, gente? Fica com essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Acho que vale muito a pena essa edição aqui, para quem gosta de Vingadores, Geoff Johns, Ivan Reis, Alan Davis, Gary Frank. É uma edição para agradar a muita gente, tá bom? Fica aqui. E se você chegou até aqui, deixa o gostei. Não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.